A paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje estarei meditando e refletindo sobre a cronologia da vida. Está escrito no livro do Eclesiastes, capítulo 12, esta cronologia que eu quero meditar com vocês nesta oportunidade. Assim diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do campo se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Esta é a cronologia escrita pelo rei Salomão no final da sua vida. E o que eu quero refletir, quero que vocês meditem, é exatamente sobre essa rápida passagem que nós temos na Terra. A vida na Terra, na verdade, é uma passagem rápida. São poucos dias o que vivemos na Terra. Mas o que esse texto mostra, queridos, é que todos nós, todo ser humano, ele tem, desde o seu nascimento até a sua morte, ele já tem os seus dias contados, determinados. E esses dias, eles nos conduzem em fases. Por exemplo, o ser humano nasce, é uma criança, é um bebê inocente, mas ele começa a se desenvolver. Logo, ele é uma criança crescida, começa a ter os primeiros conhecimentos, as primeiras experiências na vida terrena. Depois, ele é um adolescente, onde começa a descobrir a realidade da vida, começa a descobrir coisas que antes ele ignorava. Depois da adolescência, a pessoa se torna um jovem, passa a viver uma fase da vida também distinta, onde tudo é fantasia, onde sonhos e mais sonhos acontecem, onde a pessoa começa a projetar seu futuro, profissão, casamento, família. Então é a fase do projeto, do planejamento, dos sonhos. Depois vem a idade chamada idade adulta. É a fase maior da vida, que vai entre a juventude ao amadurecimento. É quando o homem ele vive o auge da sua vida, as suas realizações, os seus empreendimentos, constitui família, gera filhos. Esta é a fase áurea da vida. Mas depois disso vem o que comumente nos dias de hoje chamam-se de terceira idade.
E quando chega a terceira idade, significa que a pessoa já chegou à velhice. Normalmente quer dizer que já passou dos 60 anos e daí em diante entra a fase que aqui o rei Salomão descreve como os dias maus da vida. E aí que começa a vir a decadência física, as doenças, o esfraquecimento. A visão começa, na maioria das pessoas, a esfraquecer. Os cabelos ficam brancos e, em outros casos, eles desaparecem. A força, o vigor já não é mais o mesmo. As dores passam a fazer parte constante da vida. E assim vai se envelhecendo. O rei descreve até mesmo a perda do apetite. Chega um momento em que a comida já não tem mais tanto sabor. Então, observe, queridos, que cronologia que passa a ser, de fato, algo triste para nós. Então, você tem uma fase da vida que tudo é sonho, fantasia, aventuras. Tem uma fase que é realização, mas tem uma fase que é uma experiência dramática, onde você percebe que a vida praticamente já passou e nós nos aproximamos de um fim. E aqui descreve tudo isso quando o corpo vai decaindo, esfraquecendo, os órgãos vitais vão também se esfraquecendo, a força vai acabando até o dia que o homem não consegue mais se locomover, já não anda mais, isso quer dizer, as rodas se quebraram, já não há mais movimento, até que por fim os órgãos vitais vão parar e a vida cessa. E aí diz o escritor que o corpo volta à terra que o deu, e volta à terra de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu, até que o corpo volte ao pó de onde veio, e o espírito volte a Deus de onde veio. Então, queridos, eu quero com isso te levar neste dia a pensar um pouco mais sobre a vida, dar mais valor à vida. Mas o mais importante disto é a primeira frase deste capítulo, quando ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Queridos, o envelhecer, o esfraquecer, a cessação da vida é natural. Isso não pode ser também um drama para nós. Porém, o maior problema de tudo isso é que as pessoas, no início da vida, na adolescência, na juventude, não pensam no Criador, não pensam em Deus, não vivem para Deus. E a razão de estar escrito isso é o que começa dizendo no primeiro texto: lembra-te do teu Criador. Lembre-se do seu Criador, porque você não é eterno. Lembre-se do seu Criador, porque a vida vai passar. Lembre-se do Criador, porque as oportunidades vão passar, os prazeres vão passar, as fantasias vão passar. E feliz é aquele que lembra-se de Deus ainda na infância e edifica a sua vida com fé em Deus, com temor a Deus. Este será feliz. No dia em que tudo terminar, em que o corpo voltar à terra de onde veio e o espírito voltar a Deus, ele será feliz. Mas se não se lembrar do seu Criador enquanto é tempo, terá sido inútil a vida, infeliz terá sido viver. Que Deus te guarde, que Deus nos guarde, que lembremos-nos do nosso Criador enquanto é tempo, e quando findar a vida possamos ser recebidos no céu com alegria e viver uma eterna felicidade. Deus te abençoe.